De volta com o Educador Entrevista, na companhia hoje do Lucas Roberto de Oliveira Silva. Lucas, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar comentando aqui com vocês um pouquinho aí dessa nova dinâmica que o governo federal há de cobrar aí nós, contribuintes e empresas, né, de uma forma geral. Bom, e-social, né? Vamos falar um pouquinho do que é o e-social. O e-social, ele vem, né, de um projeto do governo visando aí a unificação de todas as informações, seja ela da Previdência Social, Receita Federal, Caixa Econômica e Ministério do Trabalho. Ou seja, hoje no nosso país, né, a gente tem tido grande dificuldade, principalmente com o emaranhado de informações que nós temos aí disponíveis, né? Haja visto que nós temos aí vários momentos de envio, né? E a ideia nada mais é de unificar essas informações, né? Lembrando a todos, né, que estão em casa, né, que essas obrigações sempre existiram, porém a ideia é o quê? É compactar essas informações e enviar para a base do governo para que o governo possa ter um controle maior e apurar essas informações, né? E isso é só para empresas? Isso. As empresas que são aí responsáveis para organizar essas informações para estar passando aí para o fisco, né? Uma vez que nós, funcionários, colaboradores, nós temos aí o que? Essas informações, exemplo que a gente pega, hoje nós temos já disponível acompanhamento através de aplicativos, né, da Caixa Econômica Federal, que é o Fundo de Garantia, assim como o acompanhamento dos recolhimentos previdenciários que a gente também tem, né? Ou seja, isso traz um pouco mais de apuração das informações quanto nós, funcionários, né, colaboradores. E sempre foi um grande problema do país nesse sentido, né? Não há o cruzamento de dados, cada estrutura governamental funciona independente e isso gerava muitos problemas. Sem dúvida, né? O fato de ter as informações para cada um dos entes, né? É interessante destacar, né? Hoje o e-social, existe um comitê, né, que traz toda a unificação das regras, né, do envio dessas informações. Uma vez que essas informações vão ser enviadas para a base e quem tiver aí a necessidade de apuração e tiver competência para apurar essa informação, ela vai até a base nacional para extrair essas informações. Lembrando que faz parte a Receita Federal, Ministério do Trabalho, como também a Caixa Federal e entes aí envolvidos no sistema e-social propriamente dito, né? Perfeito. E de fato, né, se tem essa questão de poder ter esse cruzamento de dados muito mais facilitado, mas na questão burocrática para a empresa, isso vai facilitar? Sem dúvida. Hoje nós estamos num momento de adaptação, ou seja, embora, depois a gente vai comentar um pouquinho, né? Nós tivemos aí uma resolução no último dia 5, né, que traz um pouco mais de prazo para que as empresas possam rever seus processos para fazer toda a sua adaptação. Só que o grande desafio é o quê? Internamente, rever seus processos. A gente tem vários exemplos, né, mas um é bem comum, onde o trabalhador ele é admitido, ele trabalha na empresa e depois de alguns dias ele vai fazer toda a parte burocrática no sentido de fazer o registro em carteira, fazer todo o envio de informação para o governo e com o e-social nós não vamos poder fazer mais isso, né? O simples fato da gente disponibilizar esse trabalhador para efetuar as suas atribuições, ele vai ter que realmente começar a trabalhar com o registro, com os envios dessa informação antes de começar a trabalhar. Ou seja, como o velho brasileiro, vai trabalhando aí que depois a gente vê o que faz. E infelizmente nós vamos ter que refazer toda a dinâmica de contratação. Essa é um dos exemplos que a gente comenta, mas isso vai muito além, né? Principalmente envolvendo aí
situações de demonstrativo de afastamento, que as empresas vão ter que ter aí um pouco mais de apuração dessas informações, organizar. Exemplo claro, clássico, né? O funcionário ele tem aí um atestado e deixa dentro da gaveta dele e depois de alguns dias, algumas semanas, que ele manda para o empregador. E isso tem que ser revisto. Por quê? Uma vez que essas informações não tá na base, provavelmente pode implicar algumas penalidades, né? Seja ele na esfera aí de quem cuida a Receita, o próprio Ministério do Trabalho, em estar tendo aí um pouco de penalidade. Lembrando também, pessoal, que a dinâmica do governo é o quê? A base, a plataforma dessas informações é tido como exemplo da Receita. Quem encabeçou, quem desenvolveu todas essas atividades aí foi a Secretaria da Receita Federal. Uma vez que as informações que é de obrigação de envio, uma vez que não está na base, não necessariamente a auditoria vai vir em loco para fazer o quê? A autuação. Automaticamente essas autuações elas vão vir de uma maneira o quê? Digital, né? As notificações, penalidades, ou seja, o ente vai lá, faz o acesso, faz todos os filtros necessários. Tem alguma inconsistência, alguma informação chamou a atenção, automaticamente ele não tem a necessidade de vir em loco. Ou seja, da base onde ele estiver, seja ele Brasília ou qualquer outro lugar, ele vai fazer o quê? Gerar aí as penalidades de uma forma remota, né? A Júlia perguntando a respeito do prazo e de penalidades para quem não cumprir esse prazo. Pessoal, é bom destacar, né? Nós tínhamos aí um prazo de envio, né, dessas informações diante da aclamação, digamos assim, aí, das associações, sindicatos, etc., né? O comitê ele soltou uma resolução no último dia 5, fazendo toda uma mudança, né? Ou seja, dilatando esses prazos aí para que as empresas possam fazer as adequações. E lembrando, pessoal, que o fato da gente estar tendo um pouco mais de tempo para organizar a casa, não quer dizer que a gente deve o quê? Ficar numa zona de conforto, né? Dentro do próprio portal do E-Social, nós temos lá algumas perguntas básicas, né? É claro que não vai ser por razões aí de fiscalização, mas o simples fato de eu deixar para a última hora, o fisco ele vai estar percebendo. Por quê? Eles têm o controle da quantidade de logins, que é o quê? O envio das informações e os testes realizados pelas empresas, né? Nós temos aqui essa nova resolução que traz o primeiro grupo, né? Relativo aí o envio de cadastro dos seus empregados, ou melhor, do empregador, que não houve alteração, uma vez que isso já está na base, né? Que foi entre o mês de janeiro e o mês de fevereiro. Isso eu falo do primeiro grupo. O cadastro de trabalhadores e também eventos não periódicos, que foi do mês de março ao mês de abril. Lembrando, pessoal, que existe aí aquela polêmica, o que é periódico e o que não é periódico. Periódico é bom destacar que são eventos que podem ter o quê? Alteração no sentido de horas trabalhadas, uma vez que os não periódicos normalmente casa no sentido de alteração do seu registro de ocupação, nós temos aí remuneração, ou seja, tudo aquilo que é frequente, ele entra nos eventos periódicos. E aqueles que não são, entra nos não periódicos, né? Eventos de folha, foi aí, que é o evento periódico, nós temos aí o envio desse primeiro grupo de empresas com faturamento superior a 78 milhões, que foi aí no mês de maio, né? O DCTF Web, que é basicamente o fim do recolhimento através de GPS, que foi até o mês de agosto, e o fim da GFIP, né, que é a nova sistemática aí do Fundo de Garantia, que vai agora até o fim de novembro.
com evidente mudança, pessoal, dos eventos relacionados à saúde e segurança do trabalhador. Assim que nós tivemos também alterações no grupo 2, né, no grupo 3 e também no grupo 4. Essas informações que eu estou compartilhando com vocês tá no portal do E-Social, né, um pouco mais detalhado. Eu não vou estar detalhando aqui, mas aquelas pessoas que tiverem um pouco mais de dúvidas, né, nós podemos acessar aí o www.esocial.gov.br para que a gente possa estar extraindo um pouco mais de informações no que cabe aí, principalmente a questão dos prazos. Lembrando e destacando, pessoal, o fato da gente ter que declarar essas informações, fazer o envio dessas informações, não vamos deixar por última hora. Por quê? Tem muitas travas no envio, uma vez que muitas empresas têm vários sistemas aí e ainda se tem a grande dificuldade de estar conversando com a base de informação aí do E-Social. Por isso que é interessante o quê? Antecipar. E pelo que foi colocado aí pelo comitê gestor, esses prazos aí haja visto que não há de ser alterados. Por essa razão que eles destacam bem aí, para quê? Para que a gente possa trabalhar desde o início agora, né? Aquelas empresas que não se movimentaram em estar fazendo aí seus trabalhos, né? A gente conversava aqui durante o intervalo e você me falava do impacto da implementação do E-Social em várias frentes aí, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Nós temos alguns números aqui, só para que as pessoas possam ter aí um pouco de noção, né? Uma vez que as informações elas estão aí na base, uma vez que você tem o CNPJ, a Receita já está te enxergando, né? Estima-se que serão mais de 6 milhões de empresas impactadas aí pelo E-Social. Isso significa, de nós trabalhadores, né, 37 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Por que se fala em carteira assinada, pessoal? Existe muita ainda a questão da informalidade, né? E a gente tem que ter um cuidado extremamente importante, né, dessa questão da informalidade, porque muitos empregadores pensam, não, eu vou levando o meu colaborador, o meu funcionário de uma forma irregular, né? E na hora que der algum problema, ou o ano que vem, ou uma data planejada, eu vou fazer o registro. Pessoal, vamos se ater a essa questão. Por quê? Uma vez que eu tenha aí um acidente de trabalho e que esse funcionário ele tenha aí algum cuidado médico, que seja aí pelo SUS, onde tem um atendimento pela rede pública, automaticamente essas informações de atendimento elas vão se cruzarem aí com a base nacional. Ou seja, automaticamente o atendimento feito pelo sistema SUS, de uma forma ou de outra, o INSS que isso vai cair lá para eles, o pessoal vai questionar, e esse funcionário? Se ele não tem nem registro, como que ele estava trabalhando? Ou seja, a responsabilidade agora dos empregadores, eles têm que ter realmente um pensamento diferente do que nós tínhamos tempos atrás. Por quê? Também, né? Muitos especialistas aí têm tido, né, como o E-Social, como o famoso Big Brother. Uhum. Tudo vai estar sendo monitorado, seja a nossa remuneração, seja o nosso ambiente de trabalho. Eu até conversava aqui com o Luciano no intervalo, né? Isso está sendo impactado principalmente com a Previdência Social. Já visto que na prática, né, muitas pessoas elas requerem uma aposentadoria por atividade especial, entra na Previdência Social de uma forma comum e esse benefício é negado. Por sua vez, né, os advogados tendem a questionar isso de uma forma jurídica. E o que normalmente se faz? Entra na Justiça Comum através da Justiça Estadual. É feito toda a tramitação do processo, etc. É deslocado um perito até as propriedades. Uma vez que esse perito tem uma caracterização do seu ambiente, visto que aquela atividade que ele exerceu durante o tempo foi uma atividade especial. Por sua vez, o juiz dá aí favorável ao reclamante, digamos assim, e isso tem um reflexo do quê? Nos cofres da Previdência Social.
A Previdência tem seus questionamentos, tem as suas impugnações, mas uma vez a Previdência ela tem aí que acatar essa decisão judicial e, por sua vez, pessoal, a própria Previdência Social, através da Advocacia Geral da União, ela tem entrado com ações regressivas. O que vem a ser isso, ações regressivas? A Previdência tem o pagamento, ela efetua o pagamento devido, e uma vez ela tende a entrar contra os empregadores que não houve o recolhimento da alíquota das atividades especiais. Ou seja, na prática, ela faz o pagamento, ela assume que realmente é uma atividade especial, só que em contrapartida ela tem, no caso o governo, através da advocacia, entrado aí com as ações regressivas em cima dos empregadores. Ou seja, o cerco está se fechando. É por isso que é o momento da gente rever nossos processos e aquele fato da gente dar aquela ajeitada, infelizmente, nós não vamos ter, né? Uhum. E essa é a grande questão, né? Como é que fica, é o que o Ricardo coloca, né? Essas problemáticas que haviam antes, né? Com o cruzamento de dados, o jeitinho não existe mais, mas o jeitinho que foi dado anteriormente vai ser analisado ou não? Ele passa batido no novo sistema? Pessoal, o que é para trás, ele não vai ser, digamos assim, apurado dessa nova dinâmica. O que a gente tem que destacar e sempre lembrar que, eu estou aqui com o exemplo dessa nova resolução, as informações referentes à folha, para o segundo grupo, ele vai estar sendo apurado, lembrando que o envio é a partir das 8 horas do dia 10 de janeiro de 2019, porém, a apuração ela vai ser feita do dia 1º de 2019. Né? Ou seja, o que é para trás vai ser da mesma forma, porém, a partir do momento que eu me encaixar nesse cronograma, as responsabilidades elas vão ter que realmente ser repensadas. Vale destacar que o simples fato da gente enviar essas informações através dos eventos, ela não está realmente sendo cumprida de uma forma efetiva. A gente lembra que a responsabilidade no envio dessas informações é extremamente importante. Hoje, antes é social. Eu tenho essa base de informação, essas informações estão em forma de papel, né? Juntadas essas informações para seus devidos fins, uma vez que dentro do e-social, essas informações elas vão estar o quê? Disponível na base nacional para realmente ser efetuadas as suas devidas atribuições e checagens. Né? Uhum. A gente vê isso, né, que o sistema já 2 vezes se renunciou a essa data, né, para o ajuste, e não é uma coisa nova também no país, né? Outras legislações tiveram esse escalonamento em função até justamente da alimentação do sistema e de se dar conta de fazer os processos. Sim, pessoal, esses adiamentos, né, muitas pessoas até, não vou fazer isso não, porque vai adiar de novo. Pessoal, é interesse do próprio governo, né? Em algumas palestras que a gente tem acompanhado, principalmente aí dos entes envolvidos, né, eles destacam bem uma forma evidente que teve aí no nosso país, que foi o quê? A Lava Jato. Muito se apurou do quanto que foi desviado uma sistemática do quê? De sonegação. E o propósito enorme que se tem aí é o quê? Muitas informações que eram desencontradas e que hoje, através dessa nova dinâmica, que é interesse do governo em estar buscando e aprimorando, eu acredito, né, a gente tem acompanhado essa movimentação aí dos bastidores, mas eu ressalto, não é porque existe a possibilidade que a gente tem que trabalhar com esse fator, né? Por quê? O governo está perdendo em arrecadação e a gente sabe que o governo sem arrecadação, ele vai, em algum momento, ter aí algum tipo de surpresa. Por isso
que essa nova resolução ela traz aí um pouco mais de tempo para que as pessoas e os empresários, de uma forma geral, tenham aí a forma de se adequar, né? E não deixar para a última hora, porque a carga de informação é muito grande. E outro dado interessante em questão de volume de informação, né? Serão transmitidos ao governo 43 arquivos que agrupam em 1.675 campos de informação. Ou seja, é muita informação. E se nós deixarmos aí para a última hora, provavelmente a gente vai ter surpresa, né? Lembrando que a forma e a dinâmica de envio dessas informações que é nova, a legislação não muda. Ou seja, a admissão daquele funcionário antes de colocar para o trabalho sempre existiu? Sempre existiu. É a forma de como as informações vão ser o quê? Enviadas para a base nacional. Perfeito. E também isso, né? A partir do momento que se constrói uma base nacional, a gente passa também a ter elementos mais sólidos, não é? Porque também é o que você colocou, tanto com a Previdência quanto a Receita, tendo de fato essa visão ampla dos dados, a gente começa a trabalhar sobre bases concretas. A gente via em vários segmentos aí o país se apoiando em bases que não eram muito consistentes, né? E isso ajuda até na gestão de uma maneira geral do próprio país. Sem dúvida. Né? Pensando também nessa questão, a partir do momento que se tem essa estrutura instaurada, funcional e etc., a manutenção tem que ser diária, né? Isso também é muito importante. Sem dúvida. Não é ter, né? A gente tem que manter. Ou seja, sustentar todas as informações necessárias, né? Haja visto que isso impacta muito na questão do ambiente de trabalho, né? Só para o pessoal também que está em casa ter uma dimensão, né? Uma vez que eu sou empresário, tenho lá uma aquisição de um produto químico, né? Que possa ter algum impacto na saúde do meu colaborador, do meu funcionário, automaticamente, através da nota fiscal eletrônica, né? Que é a base também da Receita Federal, entrou dentro da minha empresa, eu tenho que informar quem é esse funcionário que está manipulando, que está manuseando esse tipo de substância. Por quê? Isso pode ter algum impacto na vida dessa pessoa, né? Um outro dado interessante, né, e que muitas vezes a gente via em grandes centros, principalmente os órgãos fiscalizadores, os laudos ergonômicos, né? Hoje nós temos aí, dentro da própria Previdência, né, o volume de pedidos de afastamento em razão do quê? Da parte de coluna, postura, ou seja, nós temos aí a condição de fazer e solicitar um laudo, né, para um profissional habilitado, para que esse posto de trabalho seja estudado e fazendo o quê? Dando a condição necessária na base, ou seja, não na consequência, e sim na causa, estudando aí mecanismo para evitar aí esses afastamentos pela razão, seja ela de postura, seja ela aí da repetitividade, ou seja, tem aí um cenário bem amplo para que a gente possa explorar, né? Perfeito. E é interessante ver isso, né? Porque quando a gente fala da história dos dados, a gente está criando o sistema agora, né? Eu acho que a gente vai ter a total noção da eficiência do sistema daqui 2, 3, 5 anos, né? Que aí você tem essa rotina de captação desses dados e do funcionamento disso constantemente. Sem dúvida. Como foi destacado por você, hoje nós temos algumas informações, né, principalmente por iniciativa dos órgãos aí, de interesse, né, o que a gente tem muito por base também são as informações da própria Procuradoria. Hoje nós temos aí, para quem quiser acessar, né, que é o www.observatório.mtp.gov.br. Lá demonstra toda a questão estatística de como está o nosso cenário quanto às informações, né? É claro que nós vamos até lá, não é dado
instantâneo, né? Nós temos algumas informações que não traz a realidade do exercício 2018 e sim 2017, que serve como parâmetro para que as decisões sejam um pouco mais sólidas e que a gente possa realmente decidir através desses dados, né? Vamos falar um pouquinho, né, de como essa questão também do E-Social impacta na segurança e na saúde do trabalhador. Pessoal, a gente teve aí uma grande mudança, né, principalmente dos hábitos de alguns empresários. Essas informações relativas aí à saúde, à segurança do trabalhador, agora é o momento, né, da gente rever, mais uma vez, como eu disse lá no início, né, o momento de fazer um exame periódico, ou melhor, admissional, fazer com mais critério. Haja visto também que uma vez que eu faça um exame e que ele realmente não seja feito de uma forma criteriosa, a empresa, de uma certa forma, ela vai estar assumindo o passivo trabalhista, mesmo que seja da empresa anterior. Ou seja, todas essas informações, nós estamos tendo aí tempo suficiente, né, para que a gente se organize e realmente possa ter o monitoramento da saúde e da segurança do colaborador, do funcionário. Um outro exemplo que é muito comum, ocorre um evento relacionado ao acidente, né? Hoje, numa forma mecânica, manual, nós temos aí a possibilidade do quê? De correr atrás de algum treinamento e, de repente, juntar isso para argumentar como defesa, né? Essas informações relacionadas tanto à saúde, que são exames admissionais, exames complementares, exames periódicos, exames demissionais, isso também vai estar na base nacional. Ou seja, o exame que teria que ser feito com um tempo de antecedência, realmente as empresas elas vão ter que fazer o quê? Se organizarem também. Mas eu vou soltar um funcionário para fazer aí uma situação, um exemplo, né? Vou soltar meu funcionário para fazer aí uma pintura de uma fachada. Caramba, se ele tem aí acima de 2 metros, ele vai ter que fazer um exame complementar dizendo se ele está apto ou não para desempenhar esse tipo de atividade em altura, né? Em cima disso, o empregador ele vai ter que ter o cuidado do quê? De capacitar esse funcionário, né? Haja visto que nós temos aí a legislação que traz aí do trabalho em altura. Caso ocorra qualquer situação com esse colaborador, nós não vamos ter mais tempo do que? De correr atrás de documentação. Ou seja, se as informações não estão aí na base nacional, automaticamente você deixou de cumprir aí a legislação. A dinâmica, pessoal, é muito mais ágil do que a gente imagina, né? Ou seja, a gente tem que trabalhar com antecipação e planejamento para prever realmente o que vai acontecer no futuro, né? Não adianta a gente querer fazer na hora ou depois que acontece, né? Enfim, a gente tem aí várias responsabilidades que antes eram de conhecimento de todos, mas agora ela está um pouco mais concentrada e com as informações um pouco mais apuradas, né? Perfeito. E de fato, né, como a gente tem colocado, também são dados que dão embasamento para as intervenções corretas, para as políticas corretas em cada setor, né? Porque também, de novo, a gente cai naquela questão. Hoje se fala de segurança do trabalho com dados não muito sólidos. Se fala de saúde do trabalhador com dados não muito sólidos, né? O sistema ajuda a unificar tudo isso e até fazer um paralelo, né, que é o que não era possível antes. Sem dúvida. O embasamento através dessas informações, né, nos ajuda principalmente direcionar os nossos esforços. O sistema é muito ágil e muito assim, bacana, porque uma vez que você coloca o seu CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, na base, automaticamente ele já vai fazer o quê? Ele já vai abrir um cenário.
Consequentemente, ele já vai ter uma noção do segmento de atividade que você já tem, né? Através disso, nós vamos desenvolver aí as orientações para os seus colaboradores, cumprindo a legislação que, tempos atrás, que nós tínhamos? A ação fiscal em loco e, meu amigo, traz aí o seu livro de empregado ou suas fichas, imprime tudo para mim, depois de 3 ou 4 dias você nos apresenta. E isso não vai existir mais. Ou seja, através lá da base, onde eles vão estar acompanhando aí essas informações, eles já vão estar com um dado consolidado para na hora que decidir alguma coisa, até por política pública, né? Você tem algumas regiões do nosso país que tem um exemplo, né, que é clássico, né, que muitas empresas fazem uso de defensiva agrícola. Consequentemente, isso remete ao ao atendimento médico com mais frequência, porque esses empregadores não dão o suporte necessário para que esses colaboradores evitem de se adoecer e, consequentemente, políticas poderiam estar direcionando para outros fins, né? Perfeito. Bom, eu quero agradecer as informações, a presença aqui com a gente, Lucas, deixar o programa sempre à disposição e reforçar isso, né, para as pessoas que têm alguma dúvida, que procurem se informar mais para não perder os prazos. Pessoal, mais uma vez aí reforçando o que o Luciano comentou aqui, não vamos deixar para a última hora, né? Nós temos aí um cronograma refeito que não diz que é para você não fazer, mas sim tratar as informações de uma forma responsável, ver o que realmente vai colocar nesses dados, porque tudo que a gente declarar, tudo que a gente informar, em algum momento pode startar lá uma luzinha lá, e o pessoal, opa, peraí, vou dar uma avaliada nessa empresa. Ou seja, nós estamos com tempo hábil, né, para fazer a apuração dessas informações, e não é simplesmente inserir a torta direita, ou seja, a gente tem que realmente informar com responsabilidade e saber que tudo que a gente informar, nós vamos ter a consequência, seja ela positiva ou seja ela de uma forma negativa, né? Lucas, obrigado pela participação com a gente, o programa está à disposição e com certeza nós vamos voltar a falar do tema antes do encerramento. Obrigado, tá? Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho de segurança pública e de como foi essa questão durante o período da eleição nesse final de semana. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, 6º bloco. Vamos falar um pouquinho de segurança nesse período das eleições na companhia do Capitão Lázaro. Capitão, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite. Bom, Capitão, normalmente a gente vê isso, né? As eleições, quando estão na esfera estadual e federal, são mais tranquilas no município, né? Isso se confirmou nesse ano? Sim, mais uma vez, historicamente as eleições municipais, elas têm uma característica diferente dessa que a gente acompanhou ontem, né? Governador, deputado, senador e presidente. Porque a eleição municipal é a mais localizada, né? Os candidatos são muito próximos das autoridades, da população, e às vezes acaba criando um contratempo para quem está trabalhando. A de ontem foi totalmente diferente, foi tranquila, não tivemos nenhum incidente, nem aqueles relacionados à bebida alcoólica por conta da lei seca, foi tudo dentro da normalidade. Perfeito. Também se tem uma questão específica aí que é isso, né? A lei seca foi instituída até para evitar os arroubos, aí a gente via em eleições passadas isso, né? As pessoas exagerando na bebida e isso complicando aí os temperamentos na eleição. Então é um fator que de fato ajuda nesse período, né? Veio ao encontro do propósito de segurança pública. Muitas vezes a pessoa chegava no final do período eleitoral, próximo das 17 horas, muitas vezes chegava embriagada, sob efeito de bebida alcoólica, e acabava tumultuando, atrapalhando a votação naquele ambiente ali. E muitas vezes também durante todo o pleito. E veio a calhar essa lei seca e acabou facilitando a vida de todos que estão envolvidos ali nos trabalhos das eleições. Uhum.
Também se pensa muito na questão, né, e a gente vê isso, da preocupação, na estrutura dos espaços de votação, né? Tanto na questão da fiscalização política em si, quanto no cuidado que a gente sempre fala com os veículos na porta de escola, né? Muitas vezes a gente teve problemas no passado, né, de furtos em função disso, e no país se falou muito disso, né, de pessoas se dirigindo às zonas eleitorais que tiveram um celular roubado, entre outras questões. Também tranquilo nesse sentido aqui na cidade. Sim, a gente procurou fazer um planejamento atendendo essa demanda. Muito carro concentrado nas imediações da escola, o que facilitou muito, que era muito rotativo. As pessoas não deixavam o carro muito tempo estacionado, era coisa rápida, coisa de 20 minutos no máximo. A pessoa chegava, estacionava, fazia a votação e ia embora. E nós passamos algumas orientações também, através de redes sociais, através do Conseg, para que evitasse ao máximo deixar alguma coisa exposta nas imediações, como celular, bolsa, enfim, para que o roubo ali não acontecesse nos arredores das escolas. Perfeito. A gente viu algumas notícias no país aí que, infelizmente, em função do e-título, né, o celular virou alvo, né, porque muitas pessoas cometiam a imprudência disso, né, estavam entrando ou saindo da escola, buscando o aplicativo no celular para poder votar, e isso gerou um momento de distração, né. Já fica aí esse cuidado para o segundo turno e para as demais eleições para quem tem o e-título. Sim, perfeitamente, porque tem a orientação para não entrar com o celular nas zonas eleitorais e na sessão eleitoral. Isso aí foi batido nessa tecla aí durante várias semanas. No espaço onde fica a urna, não se pode, né, em função de tentar identificar o voto. Mas o e-título você tem que entrar na sessão com ele, né? Esse é o tem uma complicador. certa divergência nesse aspecto aí. Obviamente, com o passar das eleições, vamos aprimorando essa questão. Eu acredito que para a próxima, em 2020, a informação vai chegar com mais clareza para essas pessoas, porque a biometria ela vai ser obrigatória em várias cidades, vai aumentar, vai ampliar o rol de cidades com a obrigatoriedade da biometria. Isso aí provavelmente vai diminuir a incidência de transtornos relacionados ao celular dentro da sessão. Quando a gente pensa aqui na região, nós tivemos também um índice baixo, né, de prisões ou de questões nesse sentido com relação à boca de urna, né? A gente vê aí que tem cada vez mais seriedade nesse conceito e que as pessoas também denunciam ou coíbem a ação. Hoje a informação ela chega mais rápido para a população, as pessoas estão mais esclarecidas, a boca de urna ela vem diminuindo ao longo do tempo, com o passar das eleições. Isso aí é a informação que chega, a pessoa está mais esclarecida e percebe-se que a decisão do eleitor, o voto, o eleitor ali, ele vai através de pesquisas na internet sobre o candidato. Então não vai ser a boca de urna ali que vai decidir um voto ou outro. A pessoa hoje, 2018, ela vai com mais certeza na hora de votar. Muito tempo atrás, no início da década de 90, ainda tinha uma certa dúvida do eleitorado, mesmo no dia ali da eleição. E acabava tendo influência a conhecida boca de urna, né? Mas hoje o eleitorado ele está convicto no dia da eleição ali em quem vai votar. E além da denúncia, né, que você falou agora há pouco, a pessoa está mais esclarecida nessa questão que é boca de urna, hoje em 2018. Sem dúvida. Até porque você tem uma questão prática hoje até dos aplicativos de denúncia, né? Então, às vezes, não se aciona nem a polícia, né? O sujeito tira uma foto ou faz um vídeo e já encaminha para a Justiça Eleitoral, e isso é posteriormente avaliado. Então, essas ferramentas têm ajudado muito, né? Muitas vezes a questão do conflito, né? Da pessoa ir lá, discutir, brigar. Hoje ela posta no aplicativo e espera a justiça deferir ou não a questão. Uma coisa que infelizmente a gente ainda vê é a quantidade de lixo ao redor das escolas, bem menor do que em outros anos, assim a gente vê reduzindo, mas porque ainda tem pessoas que vão lá e deixam na hora para procurar o número do candidato. Infelizmente a gente ainda vê isso, pessoas que chegam na sessão revirando os santinhos lá, procurando o santinho do candidato para descobrir o número. Infelizmente isso aí acontece menos hoje. Sabendo disso aí, alguns partidos acabam aproveitando dessa situação e na noite anterior, como aconteceu aqui, acontece em outras cidades, aconteceu em Ribeirão, joga os santinhos ali no chão,
vai pescando, um voto ou outro ali acaba pescando nessa situação. E muitas vezes acaba no dia seguinte à eleição, por conta de chuva, como aconteceu recentemente, né? Hoje pela manhã, eu estava ouvindo em uma determinada rádio, a pessoa se acidentando, um pedestre, sofrendo um acidente ali, escorregando naquele monte de papel que tinha espalhado na calçada. Misturou a água da chuva com o referido papel e causou esse incidente aí. Também, quando a gente pensa aí nesse período da questão da segurança nos espaços, etc., a Janete colocando aqui, né, que é exatamente aquilo que a gente estava falando, as pessoas estão muito mais críticas e a única tentativa de abordagem que ela viu esse ano, diferente de outros anos que eram mais comuns, as próprias pessoas já interferiram e puseram aí, o sujeito estava fazendo boca de urna para correr. Né? Então acho que é um depoimento interessante nesse sentido, né? Enquanto as pessoas estão atentas. Sim, e é importante esse trabalho da população também, usar os aplicativos que tem hoje aí nos celulares, denunciar, fazer a denúncia, para que acabe com essa situação que hoje é muito menos que há 20 anos atrás. Mas infelizmente ainda tem. A Vilma, né, saindo um pouquinho dessa questão, né, mas ainda na questão eleitoral, ela disse que uma das coisas que melhorou muito também foi a questão da redução drástica de carros de som, entre outras coisas, que inclusive acabavam às vezes causando discórdia e brigas em função do volume dos locais em que se passavam, né? Justamente, com o advento das redes sociais, da internet, essa questão aí, nós vimos aí no pleito de ontem que, por exemplo, o tempo de TV que anos atrás influenciava muito na decisão do eleitor, influenciou muito pouco na decisão do eleitor. Vide o que aconteceu ontem. E as redes sociais têm um papel importante nisso aí, a internet também. Você consegue captar ali, colher muitas informações, qualquer informação de qualquer candidato ali, e ir convicto no dia da eleição ali. Perfeito. Cláudio também parabenizando pelo trabalho das polícias e da população em virtude da tranquilidade nas eleições aqui no município. Destacando também, né, da importância exatamente disso, né? Parece que ele coloca as redes sociais canalizaram as brigas e as raivas virtualmente, né? Elas não acontecem mais fisicamente. Eu acho que também tem esse fator aí. Isso é importante. A discussão, como ela citou, em alto nível, cada um com a sua posição, cada um com a sua ideologia. Sempre que chegar uma orientação, né? Chegar alguma informação antes de propagar, saber se é verdade ou não, entendeu? Para não criar um clima desagradável. E essa discussão é importante. Estamos num Estado democrático e é muito válido esse debate. Só que quando chegar ali na hora de votar, no dia a dia nosso, como foi ontem, tranquilidade, saber escolher bem o candidato e exercer o voto ali, exercer o sufrágio universal, que é fundamental no Estado democrático. E também tem uma questão clara e específica, que eu acho que é uma questão de não se ter mais também aquele volume de dinheiro que se tinha em outras eleições, né? Que acabava criando mais papel, mais sujeira, um número grande de cabos eleitorais que acabavam se alterando, né? Então a questão financeira, né, mais contida também ajuda nesse sentido. A tendência é isso aí diminuir mais com as próximas eleições, porque hoje o eleitor está mais interessado, ele está buscando mais informações em redes sociais, compartilhando mais informações com outras pessoas, e é desnecessário esses cabos eleitorais, essas outras pessoas que ficam ali ao redor do candidato, querendo influenciar a decisão de outras pessoas no dia da eleição ou dias que antecedem o pleito. O Ricardo perguntando, né, como é que estão, a gente falou aí dos riscos e dos cuidados nesse período eleitoral com veículos, etc. Ele pergunta como é que está essa questão de furtos e roubos de veículos aqui na cidade. Nós tivemos uma queda no último mês. Normalmente a nossa média era de 6, 5 no mês, de janeiro para cá. Nós tivemos apenas um, entendeu?
Isso aí é um trabalho conjunto com a população. A gente direciona o nosso policiamento. A viatura, quando ela sai do quartel, ela sai direcionada dos locais de patrulhamento, mas o 90, a denúncia através do 90 é sempre bem-vinda. E agora que a gente vai ter o feriado prolongado, é sempre estar atento àquelas recomendações que a gente passa no programa Vizinhança Solidária, que está em expansão na cidade, que é avisar o vizinho de que a casa está vazia, deixar algum contato, tomar certas precauções para que a casa não seja furtada, minimizar a ação do infrator da lei. E de fato é isso, né? Quando a gente pensa tanto no veículo quanto na residência, tomar as pequenas atitudes, né? Porque a gente via também uma questão aqui no município de muitos furtos de veículo com chave no contato ou com porta aberta. Ultimamente a gente observou que a população está tomando essa cautela. Isso é louvável, esse trabalho da população. Eles estão tomando essa consciência para não dar facilidade para quem quer cometer o crime. O infrator da lei, quando ele sai de casa para praticar o crime, ele vai procurar facilidade. Se você tomar esses cuidados, ele vai migrar para outro lugar. A gente vai tomando esses cuidados na cidade inteira até que ele migre para outro município e saia de Batatais. Perfeito. Também dentro da questão da criminalidade aí, né, a Augusta colocando a questão ainda do problema das drogas, né, que tem se noticiado muitas apreensões, ainda bem nesse sentido, né, mas que também é um trabalho constante, tem que ser a rotina. Sim. Né? Esse trabalho, ele tem um caráter não só criminal, o tráfico entorpecente, o usuário ali. Muitas vezes é o usuário que mantém o tráfico. Tem uma parte social também aí, de cuidar daquele usuário que está debilitado naquele momento. Mas a parte criminal a gente faz, que é fazer apreensões e prender indivíduos. E muitas vezes a gente percebe que tem muitos menores envolvidos nessa situação. Porque tem a legislação que acaba ajudando esse infrator, esse menor infrator, e ele acaba praticando esse tipo de crime. Mas a Polícia Militar, ela incansavelmente, ela vem fazendo apreensões semanalmente na cidade, graças ao empenho dos policiais militares aqui de Batatais, que fazem um grande trabalho. E a gente trabalha também junto com a população, eles vêm fazendo muitas denúncias no 90 e são sempre bem-vindas essas denúncias, para que facilite o policial que está ali na ponta da linha ali, praticando exercendo sua profissão, exercendo seu trabalho de fazer a apreensão dos entorpecentes e prender os autores do tráfico. E de fato, né, como a gente coloca, né, na questão dos furtos à residência, veículos, a parceria com a comunidade é fundamental, e nessa questão também, né, não deixa de ser diferente, né, o quanto a comunidade colabora com as denúncias aí e nesse sistema de inteligência da polícia mesmo, né? Justamente, muitas vezes o policial já está em loco com alguma denúncia, principalmente relacionado ao tráfico entorpecente, e estando lá em loco, fazendo a diligência, chegam outras informações daquele local. A população começa a acompanhar o trabalho e faz outras denúncias relacionadas àquele fato que o policial está verificando. E juntamente com outros policiais, com a Guarda Municipal também, que vem dando um grande apoio, a Polícia Militar vem conseguindo obter êxito nessas apreensões. E tem essa questão específica, porque a gente mora numa cidade relativamente pequena, né? Então, muitas vezes é isso, né? O conhecimento de várias questões está na mão da população mesmo, e boa parte das questões são resolvidas também em parceria com a população. Não falo nem só no caso de drogas, mas mesmo os furtos, etc., tem um lado positivo nesse sentido. Sim, porque a nossa missão constitucional é de fazer a prevenção do crime. É fazer com que ele não ocorra. Por conta disso, nós temos a nossa farda, a nossa viatura caracterizada, justamente para prevenir o crime. Prevenir o crime, que é o ideal, é agir na prevenção. Mas se porventura acontecer, a gente vai agir na repressão imediata, que é a ação da PM ali logo após o crime, que tem previsão constitucional também. E a repressão imediata, aquela logo após o crime, o apoio da população é essencial, porque muitas vezes ela começa a passar algumas informações logo após o crime, entendeu? Característica dos indivíduos, a vestimenta, placa de algum veículo que participou do delito, é fundamental.
Nós já falamos outras vezes, inclusive, a respeito disso, né, da questão da própria segurança das residências, que às vezes ajudam isso, câmeras de segurança que estão voltadas para a rua e que servem também de material de informação. Sim, é interessante esse trabalho entre os vizinhos, na vizinhança ali na rua, justamente, para que minimize a ação do infrator. Por exemplo, câmeras voltadas para a casa do vizinho, façam contato com o vizinho da frente, o vizinho da lateral, para que cada um coloque a câmera voltada para a casa oposta, para que tenha uma amplitude maior e possa pegar mais características de quem estiver praticando o delito. Placa de veículo, característica de pessoas, isso aí é fundamental. André, parabenizando pela entrevista e colocando aqui um pouquinho a respeito de uma coisa comum na cidade também, né? Perturbação do sossego, né? Como proceder aí com as festas de vizinhança, principalmente aquelas que são constantes. Isso é interessante que tenha um trabalho em equipe, como a gente poderia explicar, ou mais de uma pessoa esteja incomodada com a situação, para não ficar caracterizado que é apenas uma pessoa que está incomodada ali. Quem estiver avaliando a situação pode avaliar de uma maneira que tem um cunho pessoal entre quem está perturbando e quem está sendo perturbado. É interessante que mais de uma pessoa esteja nessa condição de estar sendo perturbada, para que ganhe mais força, entendeu? Na hora de propor alguma ação, entendeu? E o melhor caminho é ligar o 90, a viatura vai até o local, se possível faz contato com quem está perturbando. Muitas vezes isso aí no momento ali tem uma certa dificuldade, e o ideal mesmo, assim que fizer esse BO, é procurar o Ministério Público. Mais de uma pessoa, e essa informação é interessante. Mais de uma vítima, podemos dizer assim. Porque a gente percebe isso, né? Tem casos que são recorrentes, né? Isso, justamente. Tem que se registrar todas as vezes para que de fato tenha força. Isso. Né? Para que tenha força e para que quando chegue aos órgãos competentes, esse órgão competente realmente vai verificar, tem várias pessoas sendo incomodadas naquele local. Aí, com essas ferramentas, com essa informação, ela vai tomar alguma providência com relação àquela área de lazer, aquele bar ou outra localidade que esteja perturbando a comunidade ali ao redor. Perfeito. Cláudio, parabenizando aí pelas informações e pelo trabalho da Polícia Militar aqui no município, né? E colocando exatamente essa questão, né? Que teve problemas com perturbação de sossego, os vizinhos se uniram e conseguiram aí resolver a questão, justamente porque, né, no conjunto das denúncias houve aí essa comprovação de que era um caso recorrente. Justamente. Eu já fui em alguns determinados bairros, chegaram alguns documentos no quartel, vindos do Poder Judiciário, determinando que em determinados locais estão proibidos de fazer evento. Aí nós fomos verificar em loco, durante a semana, e verificamos que são casas que promovem festas, shows, e que acabam colocando muitas pessoas para dentro do imóvel. E para que isso aconteça, tem que ter alvará do bombeiro, tem que ser um local próprio para evento. E não era uma simples festa de família, como todo mundo faz. Era um evento. E acabou sendo proibido pela justiça aqui em Batatais. Perfeito. Eu quero agradecer a participação, a presença aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição e reforçar isso, né, da parceria da comunidade com a polícia na resolução dos problemas. Aí a gente agradece imensamente sempre a participação aqui com a gente no programa. Muito obrigado. Eu tenho a população como uma aliada da PM. Esse trabalho em equipe é fundamental. Ninguém age sozinho, todo mundo trabalha em equipe. Isso aí só tem a ser frutífero para a cidade de Batatais. Muito obrigado. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Você fica agora na companhia da TV Brasil, tá certo? Nós voltamos amanhã, como sempre, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.